Bom dia, queridos amigos. Programa Viva a Vida está de volta, está no ar, chega à sua casa para abençoar o seu coração. Eu sou o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. Todas as manhãs de sábado tenho o privilégio de chegar aí onde você se encontra e levar a palavra de Deus, conversar com os nossos colegas, com os nossos pastores e, obviamente, insistir para que você não deixe o domingo passar em branco, que você procure estar na casa de Deus, procure uma igreja que seja acessível, mais próxima de você. Se for necessário se deslocar, faça isso, mas pegue toda a família, marido, filhos, leve para a casa do Senhor, para ouvir a palavra, receber a oração da fé, construir uma vida capaz de vencer estas dificuldades que estão aí espalhadas por todos os lugares por onde nós andamos. Fique conosco, porque nós temos um programa muito especial para você nesta manhã. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Viva a Vida e antes de continuarmos o nosso bate-papo que sempre acontece em nossos programas, nós vamos pedir a você, solicitar a você, incentivar você a frequentar uma das igrejas. Amanhã é domingo, não é dia de ninguém ficar em casa, é dia de você aproveitar o tempo e oferecer um pouquinho desse tempo a Deus para que Deus possa fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu estou dizendo isso logo no início para que você entenda o nosso bate-papo de hoje, o nosso diálogo de hoje, porque hoje eu estou conversando com o Bispo Miguel a respeito de estímulo. Muito obrigado. Você gosta dessa palavra? Bom dia, Bispo. Bom dia aos nossos amigos. Eu gosto. Estímulo. Não é? Eu gosto. Eu gosto de ser estimulado e eu gosto de estimular. Se bem que eu acho que a nossa conversa vai ser sobre isso, né? Às vezes achamos que estamos estimulando e às vezes não, mas eu gosto de estímulo. Você se lembra daquela ocasião em que aliás, levaram a Jesus um paralítico, e Jesus volta-se para aquele homem e diz assim: tem bom ânimo, né? Dá a ele assim uma injeção: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E a pergunta que eu quero fazer ao bispo é a seguinte: será que uma palavra assim, um estímulo assim, pode resolver ou pode ajudar uma pessoa numa situação tão dramática como aquele aleijado? Bem, bispo, o exemplo que a gente está citando, ele responde que sim, não é? Uma palavra, um encorajamento para enfrentar aquela situação, pequena, grande, né? No caso do paralítico, talvez ele jamais passasse no coração dele que ele poderia vencer aquele problema, mas uma palavra, ela é bem eficaz, mesmo até, eu diria assim, uma palavra de amigo, não é? Um conselho de amigo, né? Obviamente que o conselho da palavra de Deus, aquilo que Deus diz, é muito mais estimulante, muito mais poderoso nesse processo de estimular. Estou me lembrando aqui do jovem Gideão, um dos personagens da Bíblia, que viveu um tempo muito conturbado, muito difícil. Tudo que eles plantavam, os inimigos vinham, levavam. E um determinado tempo ele estava malhando o trigo lá e teve uma teofania, um aparecimento de um anjo. E o anjo volta-se para Gideão e diz assim: o Senhor é com você, homem valente. Né? Então eu penso que naquela situação em que Gideão estava, essa palavra deve ter despertado, deve ter, de uma certa forma, estimulado ele a continuar fazendo aquele trabalho. Né? Porque quando você está numa crise muito grande, uma palavra dessa te injeta uma energia. Aí eu pergunto, hoje nós estamos vivendo num mundo mais dominado pelo pessimismo do que pelo estímulo. Por que isso está acontecendo? É porque
penso eu, as pessoas elas têm deixado de lado esta fonte que é a palavra de Deus, que é o Senhor. O bispo citou o Gideão. Para mim, o grande estímulo dessa palavra foi: o Senhor é contigo. E eu faço esse juízo pela minha própria experiência de vida. Os momentos que eu já passei, ou os de dificuldades pessoais, né, quando eu tive um problema de saúde, e o grande estímulo, o grande encorajamento que eu recebi nesses momentos foi algo parecido, não é? Foi a percepção, a revelação de que ali, naquela situação adversa ou de uma limitação, Deus estava comigo. É dessa revelação que sai a nossa coragem, que sai aquela disposição de dizer: não, eu vou passar, eu vou atravessar, eu vou chegar do outro lado, eu vou vencer, porque Deus está comigo. E esta revelação, ela não é só pelo sentir, ela vem pela palavra, ela vem pela afirmação do anjo, da própria Bíblia, do pastor, da pregação. Por isso que bem começamos o nosso programa hoje com esse convite para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, que é o maior, o estímulo mais poderoso. O irmão não concorda comigo que está havendo uma perda da prática desta virtude, que hoje a gente tem a tendência, é natural no ser humano, de olhar só o lado negativo, né? De olhar só para o lado que de uma certa forma não constrói. Quer dizer, o pessimismo tornou-se quase que uma patologia, está envolvendo tanta gente. Será que a igreja tem alguma função específica nesse contexto? Eu entendo que sim, né? A função da igreja é de ser a portadora das boas notícias, não é? De dizer, de falar, não é? De dizer para as pessoas que há um caminho, que há uma porta, que há um refrigério, não é? E também fazer isso com a nossa maneira de ser. Não podemos nos omitir, nem nos calar. Eu me dirijo àqueles que já são evangélicos, cristãos, que estão ouvindo esse programa, que não é só a nossa ida à igreja, não é só o levantar das nossas mãos, é lá, é no trabalho, é onde o pessimismo se multiplica, viceja, avança, que nós temos que estar sempre ali semeando a semente diferente do pessimismo. Eu observo uma coisa muito interessante, bispo. Eu penso que o estímulo está, assim, de uma certa forma, associado com o exemplo. Você falou em prática aí. Porque muitas vezes eu vi pessoas correndo, fazendo seus exercícios, Cooper, aí me deu uma vontade muito grande de fazer a mesma coisa. Cheguei em casa, né, coloquei o tênis, vesti o short, o calção e fui correr. Mas só que a motivação desapareceu no primeiro dia, porque você sabe que há uma necessidade de uma realimentação, né, desse estímulo. Se você não for constantemente estimulado, parece que você faz uma vez e de repente a coisa se dilui, né? Você acredita que é possível a gente estimular através do exemplo? Se concorda, no próximo bloco a gente vai responder essa pergunta. Quero convidar você a ficar conosco para que você possa ouvir os exemplos de vida de dois homens que trabalham na área espiritual, na igreja, mas que têm uma experiência também de viver, como disse o Bispo Miguel, de ser estimulado e também de estimular. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano.
Enchendo as Talhas do Milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Está falando aqui o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, conversando com o nosso querido Bispo Miguel a respeito de estímulo. E eu deixei no ar aí uma pergunta falando se há essa conexão, se há essa soma, se há essa junção entre o estímulo e um exemplo. Bem, Bispo, eu acredito que sim, não é? Eu acho que começamos falando que uma palavra tem esse poder de ser um estímulo, né? Muitas das vezes a única maneira que se tem na circunstância é uma palavra de fé, uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, mas também a atitude, ela inspira, o exemplo, ela serve de motivação. Quantas vezes, como o Bispo disse, a gente vê uma pessoa, o Bispo falou assim, eu vi as pessoas correndo, eu também vou correr. Às vezes a gente vê uma pessoa aparentemente com uma idade maior do que a nossa, e a gente pensa assim, poxa, se o fulano com essa idade tem essa disposição, não é? O irmão sabe disso, né? O irmão é um estímulo para tanta gente com a sua experiência de vida, a sua disposição. Pode dizer que eu tenho 76 anos de idade, não importa. Eu estou dizendo assim, quantas vezes o irmão se desloca aqui para o Rio de Janeiro com o seu carro, pega a estrada. Então esses exemplos, essas atitudes, elas sempre são inspiradoras, não é? Muitas das vezes, a gente pode estar falando nessa manhã para uma esposa, para um marido, para um pai, que está assim já rouco de só tentar estimular o filho, o amigo, o irmão, o marido, com uma cobrança, com uma palavra que nós achamos que é uma palavra de estímulo, mas não passa de uma palavra de cobrança. E isso não vai funcionar. A cobrança não vai estimular a pessoa. Nós achamos que sim, mas ela não estimula. Diferentemente de se mudar essa estratégia e passar a ter uma atitude, um comportamento, uma postura que vai sim servir como estímulo. E há um outro contexto muito importante dentro desse campo aí de estimular, é que normalmente nós temos facilidade de estimular o vencedor e nunca animar o perdedor. A igreja tem trabalhado nessa área? Será que a igreja tem estimulado aquele que errou? Não digo concordado, mas tem ajudado aquele que fraquejou, que tropeçou, que caiu? Bom, eu penso, e aí falo como pastor de uma igreja, quando você tem um número de pessoas na sua frente, e muitas das vezes a gente peca partindo de uma média, a gente parte de um pressuposto em determinado momento que está todo mundo mal, ou que está todo mundo bem, ou que está todo mundo levando bem as suas circunstâncias, não é? Eu penso que a igreja tem feito esse trabalho de estimular, quer seja na palavra, se temos aí como medir o aproveitamento desse estímulo, não é? Até que ponto nós estamos indo, pelo menos até o ponto que devemos ir com isso, é uma questão de uma certa complexidade. A verdade é, como a gente estava dizendo, a gente fica muito preso às vezes mais ao negativo, mais do que o positivo. Alguém que diz assim, poxa, mas eu estava na igreja, mas ninguém me deu uma palavra, ninguém me incentivou. Essa questão das pessoas que são, entre aspas, derrotadas, ou estão passando por um fracasso, uma derrota, eu penso que a igreja tem feito e deve fazer mais, não é? Eu poderia dizer que, assim como outras igrejas, nós estamos fazendo este esforço para ocupar um período, a televisão, chegar até você, levando esta palavra de Deus para dizer que, independente do que você está vivendo, há solução, há um caminho, há alguém que tem poder, que nos ama e que pode
nos levar a uma vida diferente. É importante ressaltar que o fato de nós estimularmos a pessoa que errou não significa que nós estamos aprovando o erro, né? Não estamos estimulando o erro, né? Aí entram outros elementos, né? Mas a importância de a gente ter uma palavra positiva, como Jesus, né? Em todas as ocasiões, sempre procurou incentivar, animar. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, há palavras de motivação, de encorajamento a respeito enfim, das dificuldades que todos estavam ali enfrentando. Eu queria fazer uma pergunta ainda, Bispo Miguel. Será que estimular tem alguma relação, e se tem, qual é, com elogiar? Bom, eu entendo que o elogio é um estímulo. Não, porque muitas pessoas dizem que elogiar é dar uma dimensão falsa da realidade, é apenas uma bajulação. Pois é, o problema é exatamente esse que o bispo tocou, não é? Como há aqueles que usam o elogio como um artifício, um degrau para galgar, para comprar uma opinião, né, que não é a realidade, nós ficamos muitas das vezes nessas divisas. Eu acho que eu não vou elogiar muito não, porque eu posso ser mal interpretado. Não estou bajulando. Aí nós temos que acrescentar a palavra um elogio sincero. É algo que realmente serve de estímulo. Eu particularmente, bispo, como bispo, no exercício dessa nossa função, eu já fui, entre aspas, cobrado. Porque, mas é porque o bispo, ele só coloca certas coisas. Só cobra, nunca elogia. Só cobra, não chega para dizer, olha, muito bom, olha, não, parabéns, né? Olha, continua fazendo dessa forma. Então, dentro desse contexto é que eu entendo que o elogio, ele pode ser, ele é muitas das vezes, quando ele é feito sinceramente. A gente estava falando do outro exemplo aí, que elogiar não é concordar com aquela atitude errada, não é? Então, eu acho que a base disso é a verdade. Sem a verdade, você errou realmente. Você está assim porque você optou por um caminho errado, mas levanta. Então, esse é um elogio para aquele que fracassou, que pode motivá-lo a uma mudança na sua trajetória, assim como o elogio também, dentro desse contexto, também contribui. Fica aí o recado para você, aprenda a estimular. A revista Veja publicou recentemente que crianças até 8 anos devem ser estimuladas e não cobradas, porque o cérebro é muito mais ativado quando você estimula. Crianças até 8 anos de idade não têm capacidade de assimilação de erros. Então fica aí uma dica para você, aprenda a elogiar. Elogie o programa Viva a Vida. É uma boa. Uma boa. Mande um e-mail. Mande um e-mail, entre em contato, faça seu pedido de oração. Muito obrigado, Bispo Miguel. Sábado que vem a gente volta com o mesmo programa, mas não saia daí não. Eu tenho ainda uma palavra para você a respeito de estímulo. Eu aguardo a sua presença para a gente terminar o programa, para que você nos estimule. Fique conosco, a gente volta logo em seguida. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito. Para nós finalizarmos, como sempre, nós trazemos uma reflexão, uma palavra para abençoar o seu coração. Conversamos a respeito da importância de uma palavra de estímulo.
Na verdade, eu não sei se você já vivenciou, com certeza sim, momentos de dor, de abandono, de solidão, as crises do dia a dia, o pão nosso de cada dia. Eu penso que não há ninguém que esteja fora deste contexto. Mas nestas horas, nestes momentos, nestas situações conflitantes, o que mais ajuda a pessoa que está nesse mar tempestuoso, pode ter certeza, é uma palavra de encorajamento que ela recebe, é uma palavra de apoio. Quando Jesus estava preparando o seu grupo, dando as instruções, Jesus fez muitas recomendações, admoestou, orientou, advertiu. Basta que você leia nos evangelhos todas estas instruções, mas Jesus não deixou de alertá-los e não deixou de estimulá-los. Disse: olha, vocês têm um valor muito grande, vocês podem ir, mas eu vou estar com vocês. Quer dizer, encheu o coração dos seus discípulos de uma palavra de encorajamento. Mas até mesmo Jesus, mesmo encorajando, precisou, num determinado tempo da sua vida, também de uma palavra de ânimo. Você se recorda quando ele estava lá no jardim, orando, momentos antes do seu sacrifício, do seu calvário? O que Jesus disse? Diz a palavra que ele se voltou para os seus discípulos e disse assim: olha, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte, disse ele, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que Jesus estava pedindo? Um apoio. Ele queria se sentir ali acobertado. Nós comentamos num dos nossos programas a respeito do silêncio. Talvez Jesus estivesse precisando apenas da certeza de que alguém estava do seu lado, sem palavras, sem conselhos, sem nada, mas eu não estou sozinho, eu estou com esta pessoa que está aí pronta para me ajudar em qualquer momento. Ora, queridos, se o próprio Jesus teve, vamos dizer assim, um momento de vazio na sua vida, imagine nós, imagine você, imagine eu. Eu quero dizer para você que o importante é saber que estimular eu diria, uma prática que não é muito comum no nosso meio. É verdade. Por quê? Porque nós somos mais propensos a cobrar, a condenar, a apontar falhas. Esta é a nossa inclinação humana, carnal. Eu sei que não é fácil você colocar estas virtudes de ânimo, de encorajamento na sua bagagem. Mas eu quero dizer para você que quando você estimula alguém, você está dando a essa pessoa uma capacidade de recomeçar, você está animando esta pessoa a se manter de pé. Estimular é reconhecer o esforço, a dedicação do outro. Não, você fez bem, não conseguiu, mas você vai chegar lá. São expressões comuns, até eu diria banais, mas que têm um efeito tremendo na nossa vida. Agora, quero dizer também para você que não basta estimular apenas, eu diria, os que conseguem vencer. Não basta aplaudir apenas aqueles que chegam em primeiro lugar, os que ocupam o pódio. Guarde isso. O importante é estimular a todos. E eu diria mais, principalmente aqueles que não conseguiram vencer. Porque a verdade é que os derrotados nós deixamos de lado. Você tem filhos, e você há de convir comigo, que quando o filho traz o boletim, os olhos são postos apenas aonde? Nas notas que estão lá em azul, as notas altas, a média boa. Aquelas notas vermelhas, elas não nos atraem. E se nos atrai é para censurar. Olha essa nota, tem que tomar vergonha, tem que estudar mais. Nós não sabemos estimular
às pessoas que perdem. Mas o estímulo deve ser dado a todos. Você já, pode ser que aconteça, mas você já viu, naturalmente, uma torcida elogiar, aplaudir, estimular, encorajar o time que perdeu? Você já viu? O que aconteceu recentemente no Egito? Quantas mortes? Mais de 70 pessoas mortas depois de um jogo de futebol. Depois de um encontro que deveria ser para lazer, para distração. Você pode torcer para A, pode torcer para B. Não. Houve lá uma chacina, uma coisa de louco, e até hoje a confusão permanece. Tem nos faltado esta capacidade. Para mim, não há nada mais motivador do que receber um abraço, um aperto de mão, um carinho de uma pessoa dizendo: "Ô pastor, muito obrigado pelo que o senhor disse, pela palavra." Isso nos anima a buscar mais a Deus, a ouvir mais de Deus, para que a gente possa estar aqui também neste nosso encontro, estimulando você. Não preste atenção na sua derrota, não preste atenção no seu fracasso, não olhe para o lado negativo da vida. Deus tem muito mais para acrescentar. Quero estimular você a continuar caminhando, confiando, acreditando que tudo pode cooperar para o seu bem. Amém, queridos? Nós estaremos sábado próximo neste horário. Eu quero estimular você a estar amanhã na casa de Deus, na igreja do Senhor. Quero estimular você a participar conosco destes encontros de todos os sábados. Venha estar com a gente. Venha receber coragem nestas horas de aflição. Aqui fica o Bispo Tito, seu amigo, dizendo um bom dia para todos. Um bom dia especial para você. E que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Sobre nós, fazendo toda a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.